assíduo, mas como eu tive na Alemanha aprendendo isso aí em loco. Não faz sentido. A gente foi idiotizado, a nossa nação. Essa praga do comunismo, aonde ele chega, cria idiotização e começa a proliferar a miséria e depois cria uma ditadura disfarçada e a gente não consegue sair dela nunca mais e depois vai regular suas redes sociais e você não vai ter mais sua voz aí, nem a sua liberdade. Então assim, eu não estou elucubrando. Eu vim da escola pública, eu fui idiotizado na escola pública para reverendar um cara chamado Karl Marx, que é um gigolô, um cara que não respeitava o próprio pai, criou uma revolução, sendo que nem escreveu o seu livro chamado Manifesto Comunista. Quem escreveu foi Engels. Então você está falando com alguém que entende de fato, de ter sofrido como cliente, como consumidor da rede pública, estudado isso e ser autor disso. Não faz sentido. Eu não quero implantar uma ideologia nova, eu só quero o Brasil de volta. E aí, enquanto eu estiver na política, eu vou pôr esses comunistas para marchar lá para a fronteira. Pode escolher o país que eles quiserem. Antes da gente entrar também, claro, em outros tópicos, a gente ainda, no plano de governo, uma das suas principais promessas é a criação de teleférico aqui na cidade de São Paulo, em locais de difícil acesso. O senhor já estimou o custo dessa obra? Se sim, qual o valor e se caberia no orçamento de São Paulo? Ou é uma promessa, vamos dizer assim, irreal? 5 vezes mais barato que escavar metrô. É 100% ecológico, silencioso, não para e é o transporte mais seguro do mundo, porque é um elevador arrastado por um cabo na horizontal. Nós temos dinheiro no caixa para fazer isso pode ser feito por módulos e não é uma solução de mobilidade para a cidade inteira, isso é para honrar aquilo que nós chamamos de favela. Dentro do plano de governo tem uma comunidade forte, onde nós vamos fazer a comunidade ficar forte, reurbanizando ela e investindo em infraestrutura, liberação fundiária. Você precisa da sua escritura, você precisa do seu logradouro público, senão você não recebe a sua carta aí na porta da sua casa, tem que descer na porta da favela. Nós vamos gerar esses empregos. Se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo levar emprego para vocês, nós vamos conseguir. Você vai apertar o 28 na urna, mas com força mesmo, e apertar o confirma que o dia da vingança, nós vamos levar isso no primeiro turno. Se é 5 vezes mais barato, qual que é o valor exato para 50 milhões por quilômetro. 50 milhões por quilômetro. E quantos quilômetros o senhor tem vontade de fazer? Fazer um cinturão de 50 quilômetros, faseado, de acordo com a disponibilidade e aceitabilidade das pessoas. Por quê? Porque um governo que faz um compromisso de fazer algo sem rodar isso, inclusive o teste que nós vamos fazer é sem nenhum real de dinheiro público. Porque qual que é a intenção de colocar o teleférico nesses lugares? Para você que mora nesses lugares, não pagar o transporte. E aí eu quero criar o quê nessas comunidades para a gente fazer esse redesign aí das comunidades? Criar polos gastronômicos, hoteleiros, de empreendedorismo, centros olímpicos. Você imagina a favela, como diz o MC Marx. Sonhei que a favela estava linda, que a parede tinha tinta. Nós vamos revolucionar e nós vamos mudar a comunidade na cidade de São Paulo. 4 milhões de pessoas vivem nessa condição e nós vamos sair da pobreza todo mundo junto, eu garanto isso para vocês. Parte desse valor não seria melhor até investir em transporte público de qualidade, como por exemplo até o metrô, melhorar a rede de metrô? Isso é do Estado, né? Você tá bem correto nisso, isso aí é questão do Estado. Como eu sou o prefeito, a gente tem que investir na questão da prefeitura. E com o cinturão empresarial, a gente vai trocar o subsídio de 7 bilhões de reais com as empresas de transporte e nós vamos dar um emprego lá na ponta, então não vai ter ociosidade em relação ao transporte público. Vamos terminar os corredores, preciso terminar, que o Bananinha não deu conta, não cumpriu nem 10% do que o Bruno Covas colocou no plano de governo, só que a gente precisa ser dinâmico com o Estado. Se a gente não for dinâmico, é igual continuar aumentando a despesa no Estado em relação à segurança pública e não investir em educação, esporte e emprego. 3 pilares que sustentam uma sociedade e faz a criminalidade cair e a paz de todo mundo ser restabelecida, inclusive ter economia direta na saúde. Esporte, emprego. Se você fizer isso e focar na educação, não tem pra ninguém. É isso que nós vamos focar e mete o 28 aí na urna e confirma que dia 6 é o dia da vingança do povo. Candidato, o senhor mencionou a gratuidade aí desse transporte do teleférico. Sim. Então, para a gente voltar à jurisdição da prefeitura, no caso do ônibus, o ônibus hoje tem a gratuidade aos domingos. O senhor pretende manter isso? Pretende abençoando expandir? O povo, vai continuar. Agora, em relação ao teleférico, vai ser parceria público-privada. Como a gente vai criar esses centros que eu falei, gastronômico, hoteleiro, criar identidade com infraestrutura para o turismo, quem vai pagar é quem vai para esses lugares. Quem mora lá com a sua digital não vai pagar. Vai ser parceria público-privada. Para você que é cidadão, a diferença de o poder público tocar uma obra e gerir essa obra leva-se anos e um monte de embaraço. Parceria público-privada significa que alguém do povo que tem um CPF abre um CNPJ para tocar essa obra. Ela vai oferir lucro, mas ela faz a gestão sem gastar nosso dinheiro e te dá benefício sem custar nada para o nosso governo. Ou seja, o senhor botaria gratuidade para todos os dias para usar esse teleférico? O teleférico, sim.
É o seguinte, o teleférico é a solução de infraestrutura e de mobilidade e ecológica, inclusive, para essas pessoas que moram nesses lugares se locomoverem. A prefeitura não teria arrecadação, então? E parceria público-privada. Para desembaraçar, para sair mais rápido, para construir e para oferir a vantagem nisso, é o que a gente vai criar nesses lugares, porque vai ser um ponto turístico em cada uma dessas comunidades. As pessoas virão nessa cidade falando, eu quero ir na comunidade tal, para ir no bar tal, para ir no esporte, na disputa tal, na Olimpíada X que a gente vai fazer nesses bairros. Candidato, uma das propostas do senhor é a criação de programas assistenciais dedicados à população que está em situação de vulnerabilidade na cidade, com também parcerias privadas. Exatamente o que são esses programas e como vão se dar essas parcerias? Mas dezenas de milhares de ONGs nessa cidade não conseguem fazer absolutamente nada porque não tem trânsito com o governo. Mas tem ONGs que conseguem abocanhar, a gente deve ter um fundo social de 2,6 bi. Esse fundo hoje não está tirando gente da rua, por exemplo. Tem muitas crianças autistas na quebrada que também não tem um tipo de atendimento. Então as ONGs que estão aí, eu vou recadastrar todas elas e vocês vão ter. Escuta o que eu estou falando, vocês que têm ONG. Nós precisamos de vocês para capilarizar essa potência que chama São Paulo, para a gente cuidar do nosso povo mais pobre. Não é para eles continuarem na pobreza, nós vamos promover esse povo, para esse povo prosperar. Então a gente vai redistribuir isso e eu vou checar a seriedade dessas ONGs, por mais que sejam muitas. Nós vamos passar um pente fino em quem, por exemplo, recebe dinheiro público e deseja que as pessoas continuem na situação de rua, por exemplo, aí na Cracolândia. Não vai existir isso no nosso governo. Candidato, o senhor já criticou muito seus adversários, chamando-os de comunista, até mesmo... Eles têm orgulho de ser chamados de comunista, isso não é crítica para eles, não. Mas o senhor tem ali pregado uma falta de diálogo com algumas alas ali, principalmente esquerda, algumas alas ali de centro. E até, como eu disse, chamou o senhor chamou outras pessoas de comunista. Eles têm prazer, já te falei. Se eleito, o senhor vai ter que dialogar, tanto com partidos de direita, como partidos de esquerda e principalmente os de centro, com a Câmara dos Vereadores. Paralelo a isso, o senhor também vai ter que dialogar com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Começando pela Câmara dos Vereadores, que tem um forte poder sobre a prefeitura. Queria saber do senhor o seguinte: como vai ser esse diálogo, inclusive com os vereadores de esquerda, e como que o senhor pretende barrar esta influência que hoje a Câmara tem sobre a prefeitura? Não vou barrar, vou compartilhar poder, porque ninguém toca um empreendimento desse tamanho, né, se não for com poder compartilhado. Vou convidar todos os partidos políticos, inclusive, para participar de uma imersão, para a gente voltar lá na Grécia Antiga, para explicar o que é democracia, para a gente despetizar essa cidade. Para as pessoas que amam gente, você não vai ver ninguém no nível de secretariado, nem de subprefeitura, alguém que não ame as pessoas e que não tenha comprovado que já tem resolvido a sua própria vida. Não vou colocar companheirada, isso não vai existir. Vou abrir o convite para todos, inclusive. Já é uma promessa pública. E todos que passarem nisso, depois eu, que sou de recrutamento e seleção, pra você ter uma noção, nas minhas empresas, eu não contrato nem a pau, nem parente. A pessoa tem que ser competente. Então vai vir de indicações partidárias, desde que a pessoa seja competente, passe no processo seletivo e nessa imersão. E eu tenho que checar olho no olho e bater o cheiro do coração da pessoa para saber se ela gosta de gente mesmo. Se aguenta o tranco, se essa pessoa ela realmente quer fazer a diferença pelas pessoas. E na gestão, para vocês que já quiserem imaginar o futuro, semanalmente a gente vai ter apresentações de resultado para vocês e todo o número de avanço é sobre atender gente. Fez quantos exames? Construiu quantos quilômetros de calçada, né? A gente tem mais de 30 milhões de metros aí quadrados que precisa de restaurar ou fazer calçada na cidade de São Paulo, para você ter uma noção. Então é o tanto de gente que é atendida. Isso vai ser uma revolução na gestão pública, vai ser uma forma muito dinâmica de devolver o dinheiro que você paga de imposto. Eu vou voltar um pouco na pergunta que eu fiz agora em relação à Câmara, porque eu citei o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Tarcísio. O senhor é um forte crítico, inclusive, do Lula. E o Tarcísio, além de apoiar o Nunes, fez críticas veladas ao senhor em algumas oportunidades. Como o senhor pretende ter uma relação com os dois? O senhor pretende conversar com eles logo, caso seja eleito? Como que o senhor pretende manter as negociações de contratos entre o Estado e município e União e município? Sobre o Luiz, que é o presidente do Brasil, ele vai receber 208 ligações minhas em 1.460 dias, que é todas as semanas, são todas as semanas do meu mandato. Vou pedir ajuda, vou pedir recurso, vou tratar ele de forma republicana. Em relação ao Tarcísio, é inegável que eu gosto dele, ajudei ele na campanha. Ele está tentando promover um milagre, que é ressuscitar todo dia que ele acorda um defunto chamado Bananinha, que é o Nunes, que ninguém sabe o que ele está fazendo. Esse vereador aí está perdido, dando tiro para todo lado.
vai ser muito bom estar com ele. Ele é um tocador de obra, eu também sou tocador de obra na iniciativa privada. Ele mesmo ele errando naquilo que ele decidiu fazer, eu acho que é honrado ele continuar até terminar essa fase aí, até o dia 6. Eu acho honrado ele persistir, mas eu só falo para ele não prejudicar a carreira dele política me atacando. Porque todas as vezes que ele fez isso, a população se voltou contra ele. Isso vai ficar ruim pra você, Tarcísio. Sabe que eu tenho um coração bom, sei que você é um cara gente boa também. E depois eu aceito o pedido de desculpas aí pelo grande erro que você cometeu me atacando ou tentando ressuscitar esse defunto. Duvido que isso aí funcione. E é um dos motivos que eu tô aqui, porque eu tinha certeza que o Boulos ia levar essa eleição, porque o cara que você escolheu pra apoiar é fraco. Em eventos de lançamento, o senhor subiria no palco com Lula? Se é uma forma republicana, eu posso subir no palco de uma boa, não tem essa questão. Eu torço que o Lula dê certo, ele é presidente desse país, ele sabe que eu sou o maior crítico dele hoje, ele sabe que nós somos anticomunistas, mas eu tenho paciência, é o último governo do presidente Lula, ele que já contribuiu muito aí com o avanço do comunismo, a gente vai dar uma reviravolta nesse jogo aí. Candidato, o senhor agora há pouco citou o Guilherme Boulos, que é seu adversário. Quando o senhor acusou o Guilherme Boulos de ser usuário de cocaína, pouco depois o jornal Folha de São Paulo, revelou que o processo em que o senhor baseava essa afirmação era movido contra outro Guilherme Boulos, que é candidato a vereador na cidade. Eu nunca usei esse processo, nunca falei dele. Então, aí depois que isso aconteceu, o senhor afirmou que teria provas de fato. E tem, vou mostrar no outro debate. Por que o senhor ainda não revelou essas provas? Porque senão vocês vão esquecer e vai ficar abafado. Eu quero ele com orifício rugoso lombar na mão, esperando um grande dia. A cidade não vai virar um pó. Pode ficar tranquilo.